Olá, seja muito bem-vindo a este seu programa. É um prazer, um privilégio muito grande tê-lo na minha companhia. Hoje gostaria de falar, uma vez mais, acerca de liderança, como se tornar num líder. Mais especificamente, acerca da teoria das dimensões culturais. Nós vivemos na era da globalização e é chamado até mesmo a aldeia global, ou seja, hoje em dia o mundo ficou muito pequeno, ou pelo menos muito próximo. Através da televisão, através da internet. É muito fácil a comunicação, é muito fácil as viagens, é muito fácil as negociações entre países, até mesmo entre continentes. E quando nós falamos acerca de liderança, nós estamos a falar acerca de influência, nós estamos a falar acerca de influenciar outras pessoas. E essa influência não diz respeito apenas aos colaboradores, aos funcionários, diz respeito também aos clientes, aos fornecedores, diz respeito a todas as pessoas que estão ao nosso redor e que é do nosso interesse as conduzir, as liderar, as guiar num determinado objetivo. Para que possa ser eficaz a sua liderança, o alcance dos seus sonhos, dos seus objetivos, dos seus alvos, então é importante que saiba ter um bom relacionamento com outras culturas, com outros povos, povos que têm outras crenças, outras maneiras de ser, que têm outros credos, têm maneiras distintas de agirem ou de reagirem perante certas e determinadas situações. Alguém poderá estar a pensar, bem, isso não me diz respeito a mim, porque na minha empresa eu não negocio com outros países, ou pelo menos não saio aqui, os meus fornecedores, os meus clientes, é tudo dentro da Europa. Mas saiba que até mesmo dentro de Portugal, de seja lá onde estiver, é importante nós percebermos isto, que é o mundo neste momento, ele está completamente globalizado. E muitas vezes o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, muitas vezes o concorrente, o fornecedor, são pessoas de outras culturas. E você sabia que eles reagem de formas diferentes a determinadas atitudes ou comportamentos? Um simples gesto, uma simples atitude ou uma simples palavra pode fazer com que o seu negócio seja bem-sucedido ou possa se tornar num verdadeiro fracasso. Então é muito importante nós termos atenção a isso mesmo. E vou-lhe dar um exemplo. Certa vez, um pregador, um missionário, ele estava na China, ensinando a Bíblia, as Escrituras, as Sagradas Escrituras, ao povo chinês, que é um povo oriental, é um povo com uma outra cultura. A certa altura, esse missionário falava acerca de uma parábola que Jesus tinha ensinado, acerca de um homem que tinha 2 filhos. Esse homem virou-se para um filho e disse, olha, vai-me ajudar no campo. E esse filho, ele simplesmente disse, ai não, como que dizendo, epa, isso dá-me muito trabalho, olha, não me apetece fazer agora. Mas disse Jesus que depois ele ponderou, ele pensou bem naquilo que fez e ele acabou por ter cedido, acabou por ter aceito e acabou por ter aparecido no trabalho, à hora combinada, no local combinado e ter feito o trabalho. Enquanto que o segundo filho, ele reagiu desta forma. À frente do pai, ele disse que sim, mas depois ele não apareceu para trabalhar. É como se ele tivesse dito, falou apenas para agradar o pai, mas na verdade ele não estava nem aí. Faz lembrar aquela história do Joãozinho, não é? Muitas vezes, Joãozinho, levanta-te ou senta-te. E o Joãozinho senta-se, mas depois lá dentro, para com os seus botões, ele pensa assim, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou de pé. E era essa a atitude desse segundo filho. E o missionário falava e ensinava que Deus, Ele lê o nosso coração. E muitas vezes existe uma primeira reação, que é uma reação dos sentimentos, é uma reação das emoções, mas depois a pessoa pondera bem, ela pensa bem nas suas palavras e ela acaba por decidir exatamente o contrário. Isto é a forma normal de nós vermos as situações e para nós, um povo ocidental, isto é aceito. Bem, o filho na altura falou, olha, aquilo que lhe veio à cabeça, mas depois ele pensou, não, é o meu pai, eu não posso deixar mal o meu pai pediu-me para eu fazer algo, não, eu vou ajudar o meu pai, eu vou lá estar. Para nós, um povo ocidental, essa foi a atitude correta.
Mas você sabe, para aquele povo oriental, eles ficaram chocados com esta situação. Porque para eles não importa quais é que são os sentimentos, não importa se o trabalho é fácil, se é duro, não importa nada disso. Para eles, a honra ao pai é muito grande. Um filho que diga ao pai, eu não vou, eu não faço, mesmo que depois ele vá fazer, esse trabalho já não tem qualquer valor. Foi uma desonra. É uma questão de princípios. É uma questão moral. É uma questão de educação. É uma questão de consciência que é incutido numa determinada cultura. Então, por aqui nós podemos perceber que aquilo muitas vezes é fácil aceitação para um povo, para o outro não será. O nosso propósito é que você desenvolva essa capacidade de liderança mesmo através de outras culturas, sabendo identificar-se, sabendo analisar, apercebendo, ter esse feeling, ter essa empatia com as outras pessoas e desta forma poder obter bons resultados. Muitas vezes eu falo com empresários e os empresários eles dizem falar ou relacionar, comercializar com um português ou um europeu do sul da Europa é uma coisa, mas com um empresário europeu do norte da Europa já é totalmente diferente. Então, quando nós estamos a negociar com um chinês ou um indiano, já muda por completo. E se essa negociação for para além de um e-mail, o telefone, for fisicamente mesmo, através de um almoço, de um jantar, eu quero lhe dizer que a forma de se negociar, a forma de nós conseguirmos obter resultados através da negociação com esses empresários é totalmente diferente. Totalmente distinta. Então, para que todos vocês possam ser empresários bem-sucedidos, é importante haver esta consciência. Cultura, a teoria das dimensões culturais. Teoria cultural de Gert Hofstede. Este é um nome assim um pouco estranho, mas é de um norte-americano em que ele trabalhava para a IBM. E ele pertencia aos altos quadros da IBM. E ele desenvolveu uma teoria muito interessante. A certa altura, a IBM estava a ter dificuldade em implementar as suas normas, o seu estilo, os seus procedimentos, que são os procedimentos base das regras organizacionais da IBM, estavam a ter dificuldade em implementá-las por todo o mundo. Havia países tais como o Brasil, como o Japão, muitos países no mundo, onde eles não conseguiam ser a mesma empresa naqueles países. As coisas para poderem funcionar, tinham que acontecer de uma forma diferente. E era difícil conseguirem mudar isso, porque isso vinha mesmo a partir das próprias chefias. Não era apenas uma questão de os colaboradores ou os clientes. Era uma tendência natural que acontecia naquela empresa em diversos países do mundo. Eles pediram ajuda e foi feito um estudo, foi feita uma análise onde este homem, Gert Hofstede, onde ele fez essa análise e chegou à conclusão, a esta conclusão, que era todas essas mudanças, ou todo esse estilo de organização, forma de agir, forma de se relacionar com os clientes, com os fornecedores, a forma de fazer as coisas, adivinham basicamente da cultura dos colaboradores, da cultura desses países. E desta forma eles aplicaram esta teoria e conseguiram extrair o melhor, a entender aqueles povos, a entender aqueles colaboradores, a entender a sua maneira de ser, a entender aquilo que os move, aquilo que os comove, aquilo que os anima, aquilo que mexe com eles. E desta forma eles conseguiram adaptar a empresa à cultura desses países. O resultado foi simplesmente impressionante. Um crescimento tremendo que a IBM teve nesses países após haver uma percepção maior e melhor acerca da forma como estes povos eles se relacionam, eles trabalham, eles se motivam, eles se encorajam uns aos outros. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltaremos dentro de momentos então para identificar
quais são as dimensões culturais que existem numa organização ou até mesmo num país. Até já.